Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live de muito conteúdo aqui no Conacred. Hoje a gente tem a participação de um advogado muito engajado na nova lei do agro, nas questões que estão aparecendo. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Mariana, Luciana, Fernando, enfim, quem eu vejo aqui eu falo oi. Maurício, o doutor já apareceu, vou apresentá-lo, vou colocá-lo aqui na live, aí a gente faz uma apresentação um pouco mais formal. Vamos lá. Olá, doutor Jean, como vai? Boa noite, tudo Oi, bem? Maíra. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Falei, vamos colocá-lo aqui na live, a gente faz uma apresentação mais Ah, formal. Bom, legal. doutor Jean Gustavo Moisés é membro da Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB de São Paulo e é muito engajado na nova lei do agro, né, doutor? Ah, nós estamos acompanhando de perto, viu? Realmente. Maravilha. Bom, pode falar, desculpa. Imagina, ia falar que nós estamos todos do mesmo lado da mesa sempre, Sim, né, sim, doutor? sim. Independente da posição de defende quem e não quem, estamos todos do Exatamente. mesmo lado da mesa, porque somos todos em prol do agronegócio, em Com prol do certeza. crescimento da economia do Brasil, em prol do agro do Brasil. Com Enfim, então, certeza. quanto mais conteúdo a gente tiver para que a gente cresça, melhor, não é? É nesse espírito que eu vim aqui, né, falar com vocês. Tem muitos amigos aí no Conacred, pela comissão também. Eu agradeço muito a oportunidade, tá, Maíra? Eu sou advogado aqui no interior de São Paulo. A gente tem um escritório MVB Advogados, trabalhamos aqui em Ribeirão Preto, Franca, Ituverava, nessa nossa região, mas acabamos que por conta de estar vinculados ao agro, a gente tem amigos e clientes no Brasil todo, né? Então, nós estamos aí há mais de 20 anos trabalhando em prol desse motor que é o agronegócio na nossa economia, né? E eu também sempre acreditei, sabe? Eu sempre acreditei que as soluções, elas precisam acontecer para que o capital circule e a riqueza seja gerada. E a nossa riqueza é gerada na terra, a nossa riqueza é gerada pelo fomento, né, pelos insumos, pelos serviços, e nós temos que estar envolvidos, na verdade, para facilitar essa circulação, essa geração. Então é nesse intuito que eu estou aqui, para a gente conversar, né? Eu quero participar muito e vou participar do Conacred agora em dezembro, tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? E desde já acho que a iniciativa foi ótima, porque a gente consegue assimilar muito os problemas que existem, né, no mercado aí de crédito, cobrança e reestruturações financeiras, e podemos, quem sabe, fazer com que os problemas se diminuam, né, e a gente consiga evoluir muito, né, na geração de riqueza. É isso aí. Nosso intuito é sempre trazer solução, trazer melhora, trazer Com ideias certeza, novas, trazer, né, questionamentos acabados, vamos dizer assim. Debate com para certeza. solucionar questionamentos. Maravilha. Doutor, muito Muito bom. obrigada. É uma honra para nós ter a tua participação. E olha, a gente tem ouvido muito falar sobre a questão do patrimônio rural em afetação. Então Sim, vamos lá. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas para nós, porque o doutor, né, tenho certeza que o doutor já tem um roteirinho, eu já tenho meu roteirinho de perguntas aqui também, mas as perguntas de vocês enriquecem muito a live, enriquecem muito a prática, o dia a dia, então fiquem à vontade para perguntar, porque estamos aqui para isso, né, doutor? é claro, com certeza. Maravilha. Bom, eu vou começar com uma primeira pergunta, mas sintam-se livres aí e, doutor, por favor, também vá tocando o seu barco aí. Queria entender Vamos um sim. pouquinho em que sentido que o patrimônio rural em afetação foi uma inovação trazida pela nova lei do agro? Olha, eu acho que a busca de inovações legislativas, de mercado, contratuais, é uma constante no agronegócio. Porque o nosso agro evoluiu muito, né? O nosso agro vem buscando inovações na produção, em todos os sentidos. Então, eu acho que o legislador está querendo agora inserir mais o produtor rural, aproximar ele de outros credores, de outros fomentadores, de pessoas que estão dispostas a investir no agro. Nós sabemos que o Brasil hoje é a maior expectativa do mundo
em agricultura, né? Em geração de produção de alimentos. Tem aquela planilha que o professor Roberto Rodrigues coloca para a gente, né, da FGV Agro, que o mundo espera até 2027 que nós cresçamos 41%, o agronegócio brasileiro cresça 41% para conseguir alimentar o mundo. Então, essa expectativa do mundo tem atraído pessoas para investir no Brasil. E o que eu acho que nós estamos tentando fazer a lição de casa é que nós estamos tentando nos preparar para essas pessoas que vêm e sabem da nossa riqueza, né? Sabem da quantidade de água que nós temos, da quantidade de terra que nós temos prontas para poder produzir e do nosso profissionalismo que ano a ano vem se desenvolvendo. Então, eu acho que o patrimônio rural de afetação, ele é mais uma boa vontade, né, do legislador de tentar, o que ele traz para nós, né? A possibilidade de um produtor que tem, às vezes, propriedades unas, né, em matrículas, ele segregar a sua propriedade e ele conceder garantias diferentes, mas de forma preferencial para credores diferentes. Né? No passado, como acontecia? Olha, na hipoteca, você, quando tinha o credor de primeiro grau, os próximos investidores sempre estariam em segundo grau, virava competição. Na alienação fiduciária, já é impossível fazer uma outra alienação fiduciária, coisa que ainda estão agora buscando essa inovação de possibilitar isso. Mas hoje, onde tem uma alienação fiduciária, não pode ter outra. O patrimônio rural de afetação, ele permitiu esse fracionamento virtual para que o produtor reserve partes do seu imóvel para conceder em garantia preferencial para vários credores diferentes. Né? E aí eu acho que isso o que vai acontecer? Vai aumentar o potencial do produtor de geração de crédito, né? Aumentar o potencial de produção, ele vai conseguir ter mais acesso ao mercado de capitais, vai ter condição de ter acesso a trades, a bancos, né? Coisa que se limitava sem essa inovação. A inovação aconteceu nesse sentido, né, Maíra? Maravilha. Você trouxe para nós alguns benefícios também para o produtor, né, doutor? E você vê algum benefício, ou quais são os benefícios do PRA para o credor? Olha, eu acho que para o credor, esse benefício, ele é um benefício mútuo do fracionamento. Porque o credor, ele passa a ter garantia de primeiro grau. Então, esse é o primeiro benefício, o fracionamento ajuda os dois, aproxima as partes. E para o credor propriamente dito, é que o PRA, ele hoje vem também com a ideia de proteção patrimonial. O que significa isso? O legislador, ele tentou reservar esse patrimônio para que outros credores não tenham acesso ao patrimônio que foi concedido para o credor. Então, o credor, ele fica um pouco mais seguro quando ele destaca, é um destaque, né? Eu destaco aquele pedaço e entrego para o credor, e esse patrimônio, além de destacado, ele é protegido. Nós temos algumas fragilidades que a própria lei trouxe, que eu acho que a gente pode falar daqui um pouquinho, mas a ideia da lei é dar ao credor uma proteção diferenciada. Olha, você não está mais competindo com outras pessoas. Né? O que o produtor faz? Ele vai no cartório, ele faz um destaque virtual da sua matrícula, um desenho georreferenciado, ele averba aquele patrimônio em afetação, diz, olha, esse aqui está separado para eu conceder a um credor determinado. A partir daí ele vai buscar isso ao mercado. Bom, o que está incluído nisso? Está incluído todas as benfeitorias, todas as exceções, as construções que tem naquele imóvel. E o que está excluído? As plantações, os bens móveis, maquinários e os semoventes que estão lá. Bom, separando esse patrimônio, ele pode ir ao mercado para buscar crédito. E aí o que ele vai conceder para esse credor? Olha, eu te dou um patrimônio separado, em primeiro grau e protegido, para que você possa me conceder um crédito e ficar mais tranquilo quanto ao seu recebimento. Né? Então, a visão que a lei quis entregar para o credor é essa de proteção. Né? É isso. Entendi, maravilha. Doutor, me surgiu uma dúvida, que na verdade pode não ser a dúvida de muitos, mas vamos ver, se for, a gente já esclarece. O produtor vai ao cartório antes
de conceder aquele pedacinho, aquele quinhão da fazenda dele como garantia do crédito para crédito, e aí ele já destaca isso com o cartório, ou ele já tem um credor que vai pegar aquele pedacinho? Olha, Como é que funciona? é muito importante que a gente entenda. Claro, a lei ela está se desenvolvendo, né? A prática vai dizer algumas coisas para nós. Mas é muito importante que a gente entenda. O destaque, o fracionamento é virtual. Não é um fracionamento real, jurídico, registral. Então, o cartório simplesmente averba que existe um patrimônio de afetação apto a ser dado em garantia. Então, com certeza, o produtor que queira entrar nesse tipo de garantia, ele vai ter que realmente já deixar preparado, né, virtualmente o seu patrimônio para poder entregar esse patrimônio a quem for investidor. Até porque esse patrimônio ele é recarregável. Então, você não precisa deixar ele lá. Se amanhã, a hora que você pagar a dívida, você não precisa desmanchar ele, né, essa afetação. Deixa a afetação lá e vai buscar de novo para outro credor ou para o mesmo. Né? Recarrega esse crédito, porque você vai ter partes do seu bem para poder dar em garantia para vários credores ao mesmo tempo. É isso que é legal. O legal, a vantagem para o credor é isso. Né? Eu vou ficar em primeiro grau e vou ficar protegido dos demais. Né? Essa é a visão. Essa é a grande vantagem, entendi, doutor. Legal. E qual que é a natureza jurídica do patrimônio rural em afetação, doutor? Olha, assim, o que o produtor, né, na verdade, ele vai encontrar? Vamos pensar assim. Ele está, na verdade, esperando que o legislador, eu acho que a expectativa dos credores e das partes que estão envolvidas é que isso aqui fosse uma possibilidade de fracionamento para dar mais liberdade entre as partes. E, de repente, saiu uma lei que parece que criou um roteiro. Olha, se você quiser o patrimônio de afetação, você vai ter que seguir um roteiro de dar em garantia, se não acontecer, você só pode fazer pela CIR, que é a Cédula Imobiliária Rural, ou você só pode fazer pela CPR. O que a lei, eu percebi? Ela tentou restringir a liberdade das partes, o que eu acho que foi um erro. Só que a lei não teve o condão de constituir uma garantia típica para ter essa força. Deixa eu explicar. A lei não diz expressamente que está constituindo uma garantia real típica. Se a lei não diz, o princípio da tipicidade e da taxatividade diz que ela não é garantia real. Então, é muito claro, assim, não está lá no rol do 1225 das garantias reais. E não está expressamente constituído por lei, não é garantia real. Então, patrimônio de afetação não é. Muita gente vai se frustrar. Nossa, mas a lei fez isso e não tem natureza de garantia? Não, não tem. O que é? É um instituto que apoia as garantias. E aí que eu acho que se a gente conseguir enxergar ele com mais liberdade, com mais força, a gente vai ver que ele vai favorecer o mercado e não necessariamente vai ser algo amordaçado. Porque se eu quiser, por exemplo, constituir um patrimônio de afetação em uma CCB, uma cédula de crédito bancário, numa cédula rural hipotecária, por exemplo, se eu quiser que o patrimônio de afetação seja constituído via uma hipoteca, antes eu tinha que ter hipotecas subsequentes, hipoteca de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. Agora, a lei está permitindo que eu possa ter 5 hipotecas, todas de primeiro grau, dentro do mesmo imóvel. Por que não dá essa liberdade para as partes? Porque, assim, gente, é muito importante saber que os credores também querem a receptividade do tomador. Vai ser um acordo ali. Imagina que o credor acredite muito naquele tomador, aquele cara tem um histórico, que é uma pessoa que sabe produzir, que cumpre as suas obrigações. E ele fala, olha, eu não aceito que o meu bem seja dado em alienação fiduciária, eu não aceito que o meu bem seja expropriado imediatamente segundo seus critérios. Eu quero fazer como se fosse uma hipoteca. Gente, isso vai facilitar muito, porque alguns bancos com seus tomadores vão conseguir negociar em hipoteca, outros podem negociar em alienação fiduciária
E aí ele vai ficar um instituto um pouco mais abrangente. E esse eu acho que é o caminho da economia capitalista, né? Você dá liberdade. O princípio contratual basilar nosso é a autonomia da vontade. Por que eu preciso segurar e falar, não, vai ter que ser só por aqui? Então, assim, eu acho que a lei não conseguiu criar uma garantia típica nova. E com isso, muita gente se frustrou com esse entendimento que me parece que é um entendimento que não tem como fugir dele, mas eu acredito que se ao invés da gente se frustrar, a gente caminhar para ampliar o foco, ampliar o potencial dessa garantia, eu acho que o mercado de crédito vai ganhar muito. Maravilha. Doutor, algo que a gente ouve muito, na verdade, né, conversando e estando no meio dos credores, principalmente, a gente, né, lida com bancos e também com outras indústrias e maquinário, enfim, com profissionais de todos os setores credores do agro. E algo que a gente ouve bastante é aquela coisa assim, tudo que eu quero de garantia já está para banco, aí me sobra qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. Me sobra o que tem lá. Essa foi a ideia do legislador. Se a gente conseguir absorver que o legislador supriu isso e a gente dá liberdade para as partes, nós vamos poder aproveitar muito mais essa garantia. Porque qual que é a visão que às vezes o mercado pode ter? Imagina que um tomador de crédito que paga suas contas, e isso, gente, é a maciça maioria, né? Os empresários rurais, os tomadores, se você for ver lá hoje, a inadimplência do crédito rural é a menor de todas no mercado financeiro. Então, a maciça maioria vai pagar, vai produzir e vai acontecer. Você imagina que essa pessoa não queira fazer um patrimônio de afetação da maneira com que a lei exigiu que fosse feito, mas aceita fazer de outra forma. Eu já vi isso, assim, entendimentos assim, em bancos mesmo. Os bancos também querem isso, eles também queriam mais liberdade para poder segregar o patrimônio do produtor e tê-lo em primeiro grau, né? E aí ele vai poder escolher, enfim. Eu acho que assim, nós vamos falar um pouquinho aqui depois sobre a alienação, ela ainda precisa ser melhorada muito mesmo, porque senão ela pode, às vezes, ser um tiro no pé do mercado. O mercado acredita que ela seja saída porque vai sair do judiciário para expropriar a garantia, e eu acho que cada vez mais pode ser que ela seja judicializada, né? Pelas imperfeições que a lei trouxe, que infelizmente não foi uma lei criada para o crédito rural, foi uma lei criada para o sistema financeiro, para imobiliário, para financiamento de casa, de aquisição de imóvel, e eles estão usando ela para outros créditos, de outras naturezas. E eu acho que isso pode dar problema, mas dá para consertar. Acredito muito que dê para a gente achar caminhos aí de viabilidade dessa garantia também. Maravilha. Doutor, resume um pouco então para mim. A gente já falou da natureza jurídica, já falou um pouco das vantagens e desvantagens. Não sei se o pessoal aqui acompanhou tudo, então vamos enumerar para nós as vantagens e desvantagens, principalmente para o credor, né, no uso do PRA, e aí a gente já continua. Tá, olha, o que eu enxergo? A boa vontade do legislador teve sucesso. O que é? Fracionar o imóvel para que ele possa servir ao mesmo tempo para vários credores em primeiro grau. Esse é a primeira vantagem que veio com a lei. Inovação, na verdade, né? A segunda é que quis o legislador proteger esse imóvel. Olha, eu vou separar para você. Então, esse imóvel não está sujeito a RJ, não está sujeito à falência. Esse imóvel, ele está separado somente para você, ele não vai poder ser vendido, não vai ser doado, não pode ser parcelado. Então, eu vou tentar fazer um máximo de proteção para esse credor e facilita também o devedor, né? O devedor bem intencionado, que realmente ele queira, e digo para vocês, é 99%, eu lido, gente, com reestruturação financeira, a dívida dói, né? Ninguém quer ficar devendo, a pessoa ela não tem mais a mesma ascensão comercial, ascensão financeira da vida dela. Então, essa visão do nós contra eles é bobagem, de que tem pessoas que o mercado vai aos bancos pegar dinheiro para fugir com esse dinheiro e não pagar os bancos. Não é assim. Nós sabemos os riscos que produtores rurais têm e que eles não dominam.
o clima e o mercado, né? E a comercialização dos seus produtos. Então, existe risco na atividade. A atividade gera uma riqueza tremenda. Gera uma riqueza tremenda para o mundo, né? 27%. Além de alimentar o mundo, né? Exatamente. Ela gera riqueza, gera empregos, gera impostos, gera tudo, né? Gera serviço para nós. Nós vivemos do agro aqui, né? Estamos aqui, vivemos disso. Isso é ótimo, a atividade ela gera sim. Agora, se a gente conseguir falar um pouco mais a língua do outro, sabe? Não enxergar o credor como algo pernicioso e não enxergar o produtor como aquele cara que quer o meu dinheiro, mas não quer me devolver, eu acho que a gente vai fazer esse capital circular muito melhor. Só que o legislador, onde ele peca, o Maíra, ele quis ser muito prático, sabe? Ele quis falar, olha, vem aqui, que eu tenho uma varinha mágica, eu tenho um milagre para você, credor. Eu vou te entregar aqui um patrimônio de afetação e que vai te dar condição de já ficar com o imóvel do devedor. Imediatamente a inadimplência. Teve a inadimplência? O imóvel é seu, não se preocupa. Vai ser tudo muito rápido, tudo muito fácil. Só que essa praticidade, essa objetividade do legislador, ela não se preocupou com o nosso sistema jurídico, sabe? Com o nosso sistema legal. A gente vive num sistema jurídico constitucional, que não é tão simples assim, né? Existem normas hoje que buscam equilibrar essa relação econômica. Eu não posso simplesmente, com uma canetada, desequilibrar a relação econômica, né? E eu vou explicar um pouquinho disso para vocês, mas eu não posso imediatamente fazer isso e acreditar que isso vai ficar estável. Por isso que nós conversamos, quando a gente decidiu fazer esse tema, a gente está falando de segurança jurídica. O que segurança jurídica dá para as partes? Estabilidade negocial. Ou seja, eu empresto o dinheiro e fico tranquilo, eu pego o dinheiro e fico tranquilo. Essa paz, essa estabilidade na relação entre eles, que vai fazer com que a confiança aumente, com que a aposta aumente, com que o risco diminua, a taxa diminui, vai fazer com que as partes se aproximem um monte de coisa. Então, quando o legislador ele quis trazer uma praticidade, e aí, depois de um certo tempo, todo mundo acreditou que a lei vinha fazer milagre. Mas na hora que começaram os estudos, o pessoal fala assim, acho que isso não vai dar certo, ninguém vai querer fazer. Acho que o devedor não vai aceitar, acho que o credor não vai querer arriscar, eu não vou tentar, deixa eu ver se o outro vai primeiro, a hora que ele for, vamos ver se dá certo. Ficou nessa relação. Eu acho que se a gente atacar os problemas da lei para favorecer as partes a construir isso, a gente vai conseguir viabilizar o patrimônio rural de afetação, né? E isso vai ser bom para todos. Maravilha. Doutor, Éder perguntou aqui. Éder, a gente não está falando exatamente disso, mas acho que o doutor pode nos ajudar também com esse tema. Ó. Qual a desvantagem do devedor, pessoa física ou pessoa jurídica, fornecer hipoteca com alienação fiduciária? Aí ele escreveu, não sei se esse é o tema. Não é muito tema, mas acho que está meio envolvido. Na verdade, hipoteca, só existem duas formas de garantias hoje no Brasil de imóveis, tá? Para o crédito rural aí. Vamos falar disso, né? Olha, só tem duas. Hipoteca e alienação fiduciária. Né? Então a pergunta dele, ela confundiu um pouco, mas é importante que se faça isso. A ideia de trazer o patrimônio rural de afetação, alguns acreditam que é a ideia de trazer uma terceira garantia. Mas a lei não conseguiu fazer isso. Porque ela não diz expressamente e ela não consegue se adequar à tipicidade. Ok. Continua as duas garantias. Ok? Beleza. Ela diz o seguinte, olha, para o patrimônio rural de afetação, a execução é via lei da alienação fiduciária. E aí fez uma confusão, porque aí um pouquinho ela pôs de lei do patrimônio rural de afetação e um pouquinho de alienação fiduciária, né? Eu quero falar um pouquinho no final. E aí, o que acontece? Os bancos hoje estão muito preocupados com a RJ do produtor rural, que realmente o STJ ele viabilizou, né, como empresário rural, o direito que o produtor tem de entrar com a RJ. Salvo decisões futuras, hoje ela está viabilizada. Então, o que os bancos ficaram pensando? Olha, eu preciso arrumar uma alternativa que me exclua do risco da RJ. E aí foram para a alienação fiduciária.
O grande problema é, por quê? A hipoteca está sujeita a RJ, a alienação fiduciária não está sujeita a RJ. Por isso que tem essa preocupação. Bom, a hipoteca, a execução se dá pela via judicial. Você penhora o bem, avalia ele, vende ele, ou o banco fica com o bem para si pelo valor da avaliação e paga o débito. Gente, o nosso sistema judiciário hoje está se modernizando também. É importante que todos saibam. Os processos virtuais, né, aceleraram todos os andamentos. Né? Não precisa do mercado de crédito sair correndo tanto assim para dizer, olha, se eu não tiver uma execução imediata, se o bem não vier para mim na hora, eu não vou investir no Brasil. Pelo contrário. Sabe, olha os números. Olha, você vê o nível de inadimplência que tem o crédito rural brasileiro. Olha para você ver a quantidade de RJs que saíram aí, que isso não impacta no crédito rural. Mas mesmo assim, eu não quero, né, ter risco RJ, tudo bem. Então, que a gente conserte muito bem essas garantias que ficaram aí, que não estão sujeitas a RJ. O patrimônio rural de afetação com alienação fiduciária. Que é exatamente isso que eu queria falar um pouco para vocês, sabe? Desse lado da insegurança. Porque eu acho que o legislador trouxe uma vontade de dar segurança e inovou. Agora, quando ele não se preocupa em criar um modo de execução dessa garantia de forma equilibrada, de forma segura para ambas as partes, ele traz insegurança jurídica. Então, esse é o ponto. Eu acho que a grande insegurança jurídica no patrimônio rural de afetação é a sua natureza, que para mim isso vai ficar claro, não é uma garantia típica, e segundo é o seu modo de execução, sua forma de execução. Aí realmente houve pecados, e eu acho que a gente pode atacar esses pecados e tentar resolver essa situação, e aí sim, ou com normas, né, com decretos, ou com entendimentos do judiciário, enfim, ou com discussão contratual, a gente tentar consertar isso no campo do contrato. Vai ser uma caminhada que nós vamos ter, né, para conseguir chegar à segurança jurídica. É mais ou menos assim que nós temos que caminhar. Né? Maravilha. Doutora, a gente tem alguns comentários aqui, eu vou já lê-los de uma vez. Bom, Matheus Levita mandou um oi, então, oi Matheus, tudo bem? Não sei se o doutor conhece ele pessoalmente, às vezes conhece. Dora Bezan, acho que é Dora, né? Dora externou aqui alguns comentários. Uma vergonha, esses nossos legisladores são muito irresponsáveis. Mas que nós precisamos sim fazer algo para descredenciar esses absurdos e que precisamos viabilizar o patrimônio rural de afetação. Bom, Dora, manda perguntas também, se você tiver aqui alguma pergunta, fique à vontade para mandar para nós. Bom, ela falou que a gente tem que atacar veemente. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já falou bastante, né, de problemas e não problemas, mas quais são os problemas que um credor pode enfrentar na hora de fazer a execução, né, de algum bem que está em patrimônio rural de afetação? Ok, vamos lá. Bom, a gente caminhando, né, para essa discussão, eu acho importante, né, a gente entender o que o legislador quis e depois a gente caminha para os problemas. O legislador criou 2 títulos de crédito. Né? Ele criou a CIR, né, e a CPR para o patrimônio rural de afetação. A CPR já existia, modificou, mas eu digo para o patrimônio rural de afetação. Então, ele começou a restringir. Olha, patrimônio rural de afetação, só 2 títulos. O mercado não gosta disso, o mercado gosta de liberdade. Né? Mas tudo bem, vamos continuar para ver qual seria a ideia. A ideia, na verdade, seria chegar a que o patrimônio rural de afetação fosse ainda mais violento do que a alienação fiduciária, que já para quem não está no mercado de reestruturação, já é muito questionado. Tá? Não se iludam que a alienação fiduciária ela vai trazer para o credor, do jeito que ela está, ela vai trazer para o credor uma segurança, uma estabilidade.
ela é questionada em vários pontos, nós podemos tratar disso aqui, tá? Bom, vamos começar por aí. A lei fala o seguinte, olha, uma vez não paga essa dívida, a CIR, né, ela passa a ser uma autorização aquisitiva, um título aquisitivo do imóvel. O imóvel vai para o nome do credor, imediatamente. Você imagina, Maíra, um produtor rural que às vezes demora 10 anos para fazer sua terra produzir, que coloca maquinário, instala muitos... São verdadeiras indústrias que acontecem dentro da fazenda. E chega... será que o dia que ele for tomar o crédito, primeira coisa, né? A lei, ele sabe que ele não pagando no outro dia, aquela fazenda não é mais dele. Já é um título aquisitivo para entregar para esse credor. Bom, eu não sei que tipo de segurança jurídica ou de estabilidade negocial isso vai acontecer nessa relação. Mas como eu não acredito nessa relação do jeito que ela está, eu prefiro combater isso, para que isso pelo menos tenha um resultado benéfico para o mercado. Então, vamos sonhar com um plano ideal. Bom, a primeira coisa aqui, não dá para a pessoa adquirir imediatamente se a lei mesmo já remete à execução do patrimônio rural de afetação à lei de alienação fiduciária. Então, primeira coisa, tem que notificar. Você tem que notificar para constituir a pessoa em mora. Não dá para você simplesmente, ante a inadimplência, adquirir a fazenda para você. A lei fala isso, mas isso não vai acontecer. Né? Eu tô tentando aqui dar praticidade a essa relação. E, bom, na verdade, acho que nem é o intuito dos credores também, não é ter a fazenda, eles precisam do dinheiro de volta, né? O que eles vão fazer exatamente com a fazenda? E posso te falar sinceramente, eles também não emprestaram só por causa da fazenda. Eles emprestaram por causa da atividade. Eles acreditam naquela pessoa. Porque se falasse, olha, eu estou emprestando um dinheiro para uma pessoa que eu não acredito, mas vou ter a fazenda. Não é isso que ele vai querer. Então, é por isso que eu acredito que esse procedimento ele vai ter que ser consertado no meio, né? Bom, então a primeira coisa, tem notificação ou não tem notificação? Passa imediato para o credor ou não passa? Olha, para mim está claro, interpretando o artigo 26 e 27 da Lei de Alienação Fiduciária com né, a nova lei do agro, eu acho que a notificação vai ser algo aceito por todos, inclusive para os credores, né? E aí, o que ela quis dizer? Olha, eu não quero pensar como vai ser executado. Executa da forma que está a alienação fiduciária. Maíra, o legislador perdeu uma oportunidade imensa de consertar a alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela foi construída, concebida, numa relação em que uma pessoa compra uma casa para ela, ok? E aí ela financia essa casa, ela não pagando essa casa, a alienação fiduciária ela permite que ela perca essa casa pela via extrajudicial. Mas é um negócio específico para a compra dessa casa. O que o mercado de crédito fez? Ele abriu essa garantia, primeiro, para os créditos comerciais. Hoje isso está até em renegociação de cartão de crédito. Estão fazendo alienação fiduciária. Né? E agora estão trazendo ela para o crédito rural. Eu fiz uma palestra no Congresso Nacional em Curitiba, o ano passado, e eu falava sobre isso. Vou só te dar um dado. Aqui no nosso escritório, nós não temos nenhuma liminar de alienação fiduciária que nós não ganhamos para suspender a execução. Nenhuma. 100% das liminares que nós pedimos, nós conseguimos eficácia. Por quê? Por causa desses problemas que existem na lei. Tá? Vamos aos problemas para a gente ser mais objetivo, tá? Porque aí a gente vai conseguir pensar. Bom, é importante que todos saibam que por mais que se crie modos de execução extrajudicial, nós temos o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, todo problema de desequilíbrio, todo problema de enriquecimento sem causa, todo e qualquer problema que existir na relação contratual ou de Estado, ela pode ser levado à apreciação do Poder Judiciário. Então, nós estamos diante de uma garantia que prevê uma execução extrajudicial, mas que está sujeita à apreciação do Poder Judiciário por qualquer problema que exista nela. Bom, para eu ter segurança jurídica, para eu, credor, ter segurança jurídica, eu preciso eliminar as possibilidades de questionamento dessa garantia.
esse é o caminho, né? Não adianta a gente ir empurrando isso. Mas o que, que eu percebo? Olha, várias pessoas não vão questionar, outras pessoas vão. Eu acho que a insegurança vai estar aí, não é, isso não vejo tão benéfico para o mercado. Bom, quais são os pontos, vamos dizer agora, de forma objetiva? Primeiro deles, critério de avaliação da garantia. A lei do PRA, ela diz que quando a pessoa fica devendo, o patrimônio vai ser levado, né, para ser transmitido para o credor. Ela não explica como esse patrimônio vai ser avaliado. Ela não explica depois, numa possível inadimplência, como esse patrimônio vai ser atualizado, essa avaliação vai ser atualizada, e simplesmente fala que o bem vai para o credor. Isso não é insegurança jurídica? Bom, Jean, mas... Desculpa, doutor, posso te cortar só porque tem, isso que o senhor está falando agora tem a ver com a pergunta que o Ricardo mandou aqui para nós. Ricardo Caieiro mandou, é necessário que haja avaliação do imóvel, seja na constituição ou na execução do patrimônio rural de afetação? Isso Exatamente. Sugere alguma insegurança? Exatamente, né? Agora você imagina, como é que você... olha o que a lei criou isso, não adianta, né? Não, isso vai aparecer. A lei criou um pacto comissório que é nulo no Brasil, né? Não pode. A lei criou, vamos falar isso até no finalzinho, mas a lei criou isso. Porque, primeiro, ela não se preocupou com a avaliação do imóvel. Ela se preocupou com o imóvel, vai para o credor, mas o valor dele não interessa. Né? Não interessa. E o credor que vai avaliar. Beleza. Mas, Jean, lá no artigo 24 da lei de alienação fiduciária, que a nova lei do agro não menciona, fala que há necessidade de se saber o valor da terra. Bom, vamos usar ele por analogia, legal, vamos tentar ir consertando o problema. Só que esse artigo ele não dá o critério da avaliação. Ficou um critério totalmente unilateral. Cada credor vai escolher o seu. Imagina a insegurança disso. O credor escolhe o seu critério, né? E simplesmente empresta o dinheiro e depois fala, não, eu fiz a avaliação, é do jeito... Né? Eu estou percebendo que tem credores que nem se preocupam em atualizar essa avaliação. Ele simplesmente pega a avaliação que foi feita há 2 anos atrás, a pessoa deixou de pagar aqui, ele já quer correndo, ele está com pressa de executar a garantia, né? Para tentar ficar com a terra ou para pressionar o produtor a pagá-lo nesse sentido. Então não houve essa preocupação com o critério de garantia. Isso, né? Isso já por si só, você já cria muito problema para a execução dela. Né? Você acabou essa relação de equilíbrio. Você não tem como... como é que eu posso apurar normativos hoje, imperativos no Brasil, de enriquecimento ilícito, menor onerosidade do devedor, esse próprio imperativo de desproporcionalidade. Então, existem princípios, função social do contrato, sabe? Existem princípios hoje que têm natureza de norma. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Porque isso vai para a mesa do judiciário. E aí a segurança que todos acreditam fica virtual, vira fantasma. Né? Então, assim, primeiro ponto seria essa questão da avaliação. Não se teve esse critério. E nós sabemos hoje que a avaliação de um imóvel rural, ela é uma avaliação extremamente criteriosa, profissional. Dentro do imóvel existem valores agregados tremendos. Né? Mas é possível que isso aconteça. Existem lá seções, construções que viabilizam produção, mas não tem problema. Vamos criar critério. Isso não aconteceu. Segundo problema da lei. A quitação. Existe uma norma lá no artigo 27 que diz o seguinte, olha, pela alienação fiduciária, a alienação ela prevê a expropriação extrajudicial. Expropriação extrajudicial. Você vai via cartório, notifica, consolida a propriedade e leva essa propriedade a leilão, tudo extrajudicialmente. Ok. Sabendo o valor da propriedade e o valor da dívida, eu posso levar isso a leilão. Beleza? O primeiro leilão vai pelo valor de avaliação. Aí a lei de alienação fiduciária me traz um segundo leilão dizendo o seguinte, olha, se não for arrematado no primeiro leilão, o que é sempre regra, no segundo leilão vai ser arrematado pelo valor da dívida. E se não for arrematado pelo valor da dívida, o credor pode ficar com o imóvel para si pelo valor da dívida. Então vinculou o recebimento o valor do imóvel
ao valor da dívida. Já não me interessa mais o valor que vale o imóvel. Se o imóvel valer 100, mas o cara está devendo 20, o imóvel vai ser entregue para o credor pelo valor de 20. Olha, nós sabemos da realidade. Vamos lá no mercado de crédito. Os credores, eles nunca emprestam exatamente o valor da garantia. Às vezes eles pedem 30% a mais, 50% a mais, 100% a mais. Por quê? Conforme o risco do cliente, eles exigem uma garantia maior. Então, já de início já começa a desproporcional essa relação. Depois, no decorrer desse crédito, é possível que o devedor pague parte dessa dívida. Então, você imagina uma pessoa que pega 100, dá um patrimônio de 150. No decorrer, ele paga 50. Ele fica só devendo 50. Sabe o que a lei fala? Que a hora que isso for para o segundo leilão, essa dívida de 50 vai ser quitada com o patrimônio de 150. E aí eu pergunto a todos, né, a todos os senhores, isso não é enriquecimento ilícito? Por mais que o credor esteja bem intencionado, não, eu não emprestei para ficar com a fazenda. Ok, mas é enriquecimento ilícito. Por mais que você não queria, você ficou com um patrimônio de 150 por 50. Então, esse eu acho que é um ponto que precisa ser consertado. Isso, né, não se está se preocupando com o valor do imóvel. Volto a dizer para você, Maíra, isso é pacto comissório. Isso é nulo. Isso é enriquecimento sem causa. Na pior das hipóteses, o credor teria que ressarcir o devedor. Porque ele está ficando com bem 3 vezes o valor da dívida. Mas a lei está escrita assim. E as execuções estão acontecendo dessa forma. Todo mundo está achando que o que está escrito na lei, pronto, não esquece do nosso sistema jurídico. E não é assim. Isso traz insegurança jurídica. Se os credores eles se conscientizarem, eles vão criar uma relação mais estável. Mas desse jeito não vai conseguir, né? E aí, o terceiro ponto, que eu acho que realmente a lei achou que estava consertando e piorou mais ainda, é ela dizer o seguinte, olha, quando o imóvel é superior à dívida, tudo bem, eu fico pelo valor do imóvel, o imóvel é 150 e a dívida é 50, tranquilo, eu aceito o imóvel de 150. Agora, olha bem, se por acaso essa dívida for maior do que o valor do patrimônio, eu vou ficar com o patrimônio e vou te cobrar o remanescente. Legal. Então, quer dizer que para o produtor, o credor ficaria com o imóvel e não devolve nada. E para, no inverso, se faltar dívida, vamos cobrar o valor remanescente. Isso fere o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da função social do contrato. Então, aí, não, mas consertou a lei. Como que consertou a lei, gente? A lei tem problemas lá de trás. Vamos consertar de verdade. Não adianta criar essas coisas e achar que, olha, isso aqui, eu vou colocar isso na lei e os credores vão ficar felizes porque isso está escrito na lei. É aquilo que eu te disse, é a objetividade, sabe? Sem fundamento, sem se preocupar com o fundamento. Quis ser tão objetivo que não se preocupou em fazer algo que vai dar certo, ou que vai ter eficácia no judiciário, ou que vai ter eficácia no direito. Entendeu? Porque sai ferindo. Para atrair investidor externo, eu saio ferindo direitos e princípios. E aí, infelizmente, trava a relação, não circula o capital. É isso que eu queria. Eu queria que a lei permitisse a circulação. E eu tenho certeza que muitos credores que às vezes estejam vendo essa live, eles vão conseguir refletir sobre isso. Porque eu sou uma pessoa que, historicamente, eu trabalho do lado da reestruturação do produtor rural. Né? E a gente vai, do lado de cá é fácil você enxergar algumas coisas, que às vezes do lado de lá, naquele sonho, naquela esperança de que está tudo certo, e depois eu já vi até credor que assusta. Mas não está escrito no contrato? Não está tudo certo? Falei, tá, mas o seu contrato não está de acordo com o nosso normativo brasileiro. Né? O seu contrato está ferindo princípios de direito contratual, está ferindo princípio constitucional, ele está ferindo princípio de direito civil. Vamos adequar. Então, assim, eu acredito que esses 3 problemas são problemas que precisam ser consertados. E aí, muitas pessoas estão trazendo sugestões de solução. Né? Nós sabemos que o pacto comissório, está lá no artigo 1428, 1365, ele é nulo. O que é o pacto comissório, historicamente? Olha,
é você quitar uma dívida pelo um bem imediatamente, sem se preocupar com o valor da dívida e com o valor do bem. Então, olha bem, eu te empresto R$100, te dou minha casa em garantia, se você me dá sua casa em garantia, se eu não te pagar, se você não me pagar, eu fico com a sua casa. Pronto. Isso é pacto comissório, isso é proibido. Isso é nulo no Brasil. Não pode. Criou-se, o PRA, infelizmente, trouxe isso de novo para nós. Né? Vamos ter que resolver esses problemas. Qual é a saída? A evolução do pacto comissório, historicamente, né, na Idade Média, criou-se o tal do pacto marciano. Marciano era um legislador que depois da evolução de Roma, na Idade Média, ele criou o pacto marciano. Olha, vamos ser um pouco mais equilibrados. Vamos fazer o seguinte, qual é o valor da dívida? Qual é o valor do patrimônio? Se a dívida for mais, fica com o patrimônio e eu te cobro o resto. Se a dívida for menos, me devolve um valor equivalente tal ao patrimônio e pode ficar com o patrimônio. Se assim acontecesse, digo a vocês, os credores iriam receber muito mais rápido, né? Isso iria resolver o problema, mas isso iria dar previsibilidade para os devedores. O devedor também iria saber onde que ele estava entrando com as suas garantias. Não ia ficar esse universo de insegurança jurídica, né, em que só se ganha na briga, só se ganha na parte ex-adversa da mesa. Não, a gente conseguiria fazer negócios, mas vamos fazer negócios com equilíbrio. A gente tem que saber que os contratos são sinalagmáticos, são equilibrados. Né? Os contratos de financiamentos são todos contratos de adesão. Então, isso tudo vai para a mesa do judiciário. Se a gente não tiver uma preocupação em fazer com que o patrimônio rural de afetação seja uma evolução, uma inovação, e querer colocar ele como mais do mesmo da alienação fiduciária, nós vamos, infelizmente, repelir investidores e repelir também produtores. Eles não vão querer também assumir esse tipo de garantia, de obrigação. Legal. Doutor, a gente, na verdade, já tem alguns comentários aqui. O Luiz Daihara perguntou, ainda quando o senhor estava falando bastante sobre alienação fiduciária, Luiz perguntou aqui para nós, a alienação fiduciária é frágil, pois ao registrar a dívida líquida e certa pode ainda não existir? Essa é uma das fragilidades? A fragilidade da alienação fiduciária, ele registrar a dívida e a dívida não existir? Pode ainda ou a não existir, alienação não existir? Olha, toda garantia é acessória. É um direito acessório. A garantia segue o principal. O principal é a dívida. O acessório é a garantia. Então, assim, dívidas inexistentes, fraudes, isso, o direito tem remédios para coibir, ok? O que nós estamos aqui tentando fazer é com que fique viável uma garantia extrajudicial, né? Uma garantia que tem execução extrajudicial. Olha bem, é possível que eu faça uma hipoteca com execução extrajudicial? Se tivesse conscientização de credores e devedores, eu acho que é possível. Se a gente tivesse meios de fiscalizar com equilíbrio essa relação, seria possível. Ah, meu problema é o judiciário. Volto a dizer, viu, Maíra, o nosso problema hoje eu não vejo mais como sendo o judiciário. O judiciário evoluiu demais. Assim, a previsibilidade que a gente fazia de reestruturação para 5 anos, hoje não adianta, você não consegue. Então, hoje, qual é a minha filosofia dentro do escritório? É sentar na mesa e traçar estratégia, seja com os credores, seja com os clientes, para que a gente busque essa solução. Não adianta empurrar a dívida com a barriga. Empurrar a dívida com a barriga, o ciclo agrobiológico, muitas vezes, ele é anual. Né? Muitas vezes, ele é semestral. Então, é muito longo esse ciclo para você achar que vai pagar dívida enrolando dívida na justiça. Sabe? Eu não acho que esse seja o caminho. Eu acho que o caminho é a gente criar mecanismos de reestruturação, né, para poder fazer com que o credor entenda que há riscos da operação e que muitas vezes ele vai emprestar para 100 pessoas, mas 5 dessas pessoas, ou 3 dessas pessoas, ou 2 dessas pessoas, talvez não vão conseguir cumprir essa obrigação.
E ele tem que estar preparado para reestruturar isso. De uma forma segura, de uma forma estável, para ele também. Para ele fazer os seus provisionamentos, né, as suas previsibilidades lá. Eu acho que essa que é o caminho. Vejo, sinceramente, se nós usássemos patrimônio rural de afetação para a hipoteca, a gente vai ter um ganho muito grande. Porque eu vou conseguir dar garantias de primeiro grau para várias pessoas diferentes, essas pessoas vão executar de uma forma muito mais tranquila e a gente vai sentar na mesa de uma forma muito mais rápida. Tá? Agora, se a gente quiser desviar do judiciário e realmente criar mecanismos milagrosos que vai fazer com que eu imediatamente já tome o patrimônio daquela pessoa, sem saber avaliação, sem saber relatividade com valor de dívida, sabe? Sem preocupar com a relação de equilíbrio do direito civil, do direito contratual, aí você vai ver o que é judicialização. Né? Aí você vai ver o quão problema isso vai acontecer no mercado, e aí daqui a alguns anos nós vamos estar sentados aqui de novo e falar, nossa, tentaram a alienação fiduciária e ela não deu certo também. Vamos buscar outro? A hipoteca não. A hipoteca é milenar. Tá? A hipoteca ela já existe há muitos anos e ela não chegou aqui à toa. Eu acho que nós precisamos inovar. Nós precisamos modernizar, mas com equilíbrio, né? Mas respeitando direitos. E eu acho que os credores que compreenderem isso, o credor não pensa em judiciário, eles querem resultado, né? Eles querem circulação do capital. Eu acho que tem formas mais criativas de se construir isso, a não ser ficar criando leis que criem transmissões imediatas de patrimônio. É isso que eu acredito. Maravilha, doutor. O posicionamento do senhor é muito interessante realmente, é muito legal. E como o senhor disse, tudo com equilíbrio é melhor, né? Não pode nem para um lado nem para o outro. Tudo com equilíbrio tá certo. Exatamente. Ó, tem alguns comentários aqui. Henrique Medeiros Advogados falou excelente posicionamento, parabéns. Rafael Jorge Corsino também, parabéns. Quem mais aqui? Inês nos acompanha lá de Madrid, quase toda semana ela está conosco, muito legal. A gente tem um pouquinho menos de 10 minutos, temos 7, 8 minutos mais ou menos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Marcelo Araque. Ele diz, parabéns, Jean, mas nos atuais juros rurais, imagino, o empresário rural que tenha de se sustentar por empréstimos rurais não sobreviverá na atual conjuntura. Cada vez mais vai ficar concentrado nos grandes. Diz o Marcelo. Renata, a doutora Renata também falou um excelente esclarecimento. Parabéns pela live. Notável seu posicionamento, Jean. Parabéns também do José Martarello. É isso aí, Maíra. Infelizmente, né, a agricultura está mudando a cara, né? Essa agricultura empresarial. Acho que nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, né? Nós somos advogados da Associação Nacional dos Produtores de Alho há 13 anos. E nós já andamos um pouco aí, o Brasil, fazendo palestras. É lindo a agricultura no sul do Brasil, por exemplo, que ela é uma agricultura familiar, né, com áreas menores, mas com pessoas muito bem informadas, com pessoas que realmente fazem acontecer no agro. E nós temos também a agricultura empresarial. Só que, assim, a agricultura, aí respondendo para o Marcelo, né, infelizmente, ela carece cada vez mais de tecnologia para sobreviver. E para você investir, você precisa de área. Como diz meu pai, de largueza. Né? Então, infelizmente, para quem foi criado no campo, e eu fui um deles, né? A minha região é uma região agrícola, a gente viu muito sitiante vir para a cidade e entregar suas áreas para as grandes usinas. Né? A gente vê hoje grandes grupos internacionais, inclusive, que estão comprando e expandindo áreas, né? Com sinergia de produção. Então, é como se o Brasil fosse um oásis que estivesse sendo colonizado novamente. Só que agora colonizado pelo investimento, pela tecnologia, pela geração de riqueza. O que nós não podemos deixar, como brasileiros, é que isso se torne expropriatório, pernicioso para a nossa economia, sabe? É que esses credores, esses investidores venham
para fazer a riqueza ser gerada. Que eles também tenham o seu retorno da riqueza, mas que gere riqueza aqui dentro. Então, por quê? Porque a riqueza natural ela não tem como sair daqui. Nós temos 13% da água potável do mundo. Né? E a gente é o maior potencial hoje agrícola de crescimento do mundo. Então, isso não vai sair do Brasil. O que a gente tem que saber é como nós vamos fazer isso virar riqueza. Para nós e para quem investir. Essa, para mim, é por isso o equilíbrio. Por isso a circulação. Né? A riqueza é gerada na circulação. E é importante também, por isso que esse nós contra eles é ruim. Porque nós temos uma cadeia produtiva do agro. Existe uma cadeia. Existem coisas que acontecem antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda. Mas o cerne da cadeia está no que acontece na fazenda. A riqueza sai de lá e supre todos. E supre a mim, supre ao fomentador, supre ao vendedor de insumo, de maquinário e todos eles. Então, a gente precisa agora entender esse mecanismo de geração de riqueza e fazer com que ele não pare. Para que a gente não trabalhe com ele de forma perniciosa. A gente faça gerar riqueza cada vez mais para todos nós. Né? Porque nem todos têm habilidade para ir para o campo. Eu mesmo não tenho. Né? Não sei como as coisas funcionam lá. Mas dentro da minha habilidade jurídica, eu posso ajudar quem tem. Então a gente tem que unir um pouco nesse sentido. Né? E eu acho que a segurança jurídica é a base dessa cadeia. Essa cadeia nada mais é do que uma associação de contratos. Imagina a cadeia produtiva do agronegócio, ela só funciona por contrato. O contrato precisa de segurança jurídica. Né? O contrato é que faz a riqueza circular. Então é algo tão belo que a gente não pode deixar escapar, sabe, daquilo que nós temos de mais precioso, que são as riquezas naturais, que faz com que o agro é o que é no Brasil. Né? Então, eu agradeço muito, primeiramente, né, essa oportunidade, o tempo está terminando. Eu quero, assim, deixar só um recadinho. Eu acho que a gente, quando acreditar na operação do produtor rural, a gente não precisa simplesmente atrelar o crédito somente à garantia. A decisão do crédito, ela está além disso. Ela está na atividade, ela está no potencial de geração de riqueza. Né? Então, se a gente ter a garantia como mais um, né, como mais um benefício para o credor e mais uma relação estável para o devedor, eu tenho certeza que os produtores também vão ficar felizes porque vão conseguir fomento para produzir, que é isso que eles querem. Ninguém quer ficar devendo, não. Ninguém quer ficar sofrendo com o tribunal, conversando com o juiz, advogado. Não é isso, não é essa a visão. A visão é crescimento, é circulação de riqueza. Tá bom? Excelente, doutor, excelente. Bom, agora que o senhor falou isso e meio que fechou, apareceu aqui os 2 minutinhos que faltam. Bom, eu que agradeço, é uma honra para nós, principalmente entender de todos os lados. A gente fala que nós estamos todos do mesmo lado da mesa, porque somos em prol do agro. Sim. Mas muitas vezes não, os nossos olhos têm que ser abertos para todas as situações, para entender Verdade. de todos os lados, enfim, e tentar ajudar. Imagino que a nova lei do agro, né, tem essa intenção, sim, mas Com ela certeza. pode ser, sim, aprimorada. O Isso. que não pode ser aprimorado e desenvolvido, não é? Então, enfim, é uma inovação, né, é de ponta, mas vamos tentar, né? Nessa, não funcionar 100%, eu tenho certeza que mais para frente eles vão trazer novas inovações em cima da nova lei do agro, né? E depende de nós, né? Depende de nós. Eu acho que se a gente, cada um contribuir um pouquinho, nós vamos conseguir construir essa segurança jurídica que todos agentes econômicos precisam, não querem, precisam. Maravilha. Doutor, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram conosco. Foi uma honra tê-los aqui conosco novamente. E aguardamos todos vocês no dia 2 de dezembro no nosso evento de 2020. Eu que agradeço. Um abração. Tchau. Até mais. Tudo de bom.